Pessoal, então vamos lá. A nossa aula hoje, né, é sobre avaliação da fertilidade do solo, tá? Nós vamos, né, mais uma vez aí, ver como que a gente pode extrair ainda mais informação da nossa análise de solo. E a gente vai ver aqui que no início, né, nós vamos inclusive avaliar a confiabilidade dessa análise de solo. Então, desde já, pessoal, peço que todos aí, né, peguem a sua análise de solo, que é muito importante vocês acompanharem, né, boa parte dessa aula utilizando a análise de solo aí de vocês, tá bom? Pessoal, então a primeira coisa, né, é que existem, pessoal, várias comissões pelo país, né, vários programas que são responsáveis, né, pelo controle de qualidade das análises de solo. Então esse pessoal, né, assim como outros programas ou outros órgãos de fiscalização, eles, né, periodicamente avaliam o serviço prestado pelos laboratórios de análise do solo. Se esse laboratório, né, tiver de acordo com as normas, com os níveis ali de variação preconizado, né, por esses órgãos, aquele laboratório vai receber o seu selo. É por isso que é importante, pessoal, né, você sempre enviar a sua amostra de solo para um laboratório certificado, tá? Para um laboratório que faz parte de algum desses programas aqui, tá? Que eu estou dando como exemplo. Porque esses programas, pessoal, de forma periódica, vão estar, né, avaliando como e com quanto de confiabilidade as análises estão sendo feitas. Porque é o seguinte, pessoal, não adianta nada você mandar a sua amostra, né, para um laboratório que não é confiável, né, mesmo tendo um preço menor, e usar essas informações errôneas para fazer todo o seu programa, todo o seu manejo de adubação. Então, imagine, né? Você faz toda a sua parte, desde a amostragem, né? Tudo certinho. E aí você vai trabalhar com base em informações erradas, que você mandou para um laboratório ruim. Então, a primeira coisa que você tem que ter atenção é isso, pessoal. Busque laboratórios certificados que estão vinculados aí a algum desses programas, tá bom? Aí em Minas tem um, em São Paulo tem outro, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem lá o programa desse chama Rolas, né? A quinta série aí vai à loucura. Aí tem um no Paraná, tem um da Embrapa, né? Que abrange o Brasil inteiro, tá bom? Então busquem laboratórios vinculados a esses programas de controle de qualidade. É como se fosse um metro, né? Ou esses tipos aí de órgãos que avaliam, né? Fazem o controle de qualidade no serviço prestado. E nós precisamos que a nossa análise de solo seja confiável, porque imagina você nortear ali todo o seu trabalho, né? Você faz os cálculos, tudo certinho, mas os valores da análise de solo estão errados. Aí vai dar ruim, né, pessoal? Mesmo, pessoal, beleza. Aí você fez tudo certinho. Fez a amostragem certo, né? Assistiu lá a nossa videoaula de amostragem. Mandou para um laboratório bom, tá? Mandou para um laboratório certificado. Ainda assim, pessoal, ainda assim, essa folha que você tem aí na mão, esses resultados que você tem aí na mão, estão sujeitos a erro. Estão sujeitos a erro. Então, o que eu sugiro? Faça uma conferência muito simples e muito rápida desses resultados. Não, professor, já estou pagando, já está me dando maior trabalho, eu sou super ocupado.
Pessoal, independente disso, confira os resultados. Aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para buscar incoerência, tá? Para buscar incoerência. Porque caso tenha um valor muito incoerente nessa análise, você pode mandar para o laboratório de novo. Aí você vai falar assim, não, professor, mas já está na hora de eu plantar, de eu recomendar meu adubo, a plantadeira já está esperando. Aí você escolhe, né? Entre fazer uma recomendação com um valor errado, ou fazer uma recomendação, ou esperar mais um pouco, ou mesmo fazer uma recomendação sem análise de solo. Porque entre fazer uma recomendação com um valor errado, né, com uma análise de solo equivocada, e fazer uma recomendação sem análise de solo, eu não vejo muita diferença, tá? Pelo contrário, o valor errado na análise de solo pode te induzir a um erro muito maior, tá? É por isso que verifique, né? Faça essa conferência de resultados. Como que a gente vai fazer isso? Vão aí acompanhando na análise de solo de vocês, tá? E, pessoal, isso é uma coisa feita em larga escala no laboratório, né? Feita por um ser humano, então está sujeito a erro, tá? Está sujeito a erro. Mesmo na hora de tabular esses dados, ou de fazer algum cálculo, né? O cara pode errar, tá? Então, vamos conferir, sim. São 10 minutos que você vai gastar e que podem evitar um prejuízo muito grande. Passo 1, conferir os cálculos. Nós já sabemos fazer isso, né? E conforme vocês viram, pessoal, vem aí pronto já na análise de solo, cálculo de soma de bases, cálculo de CTC efetiva, cálculo de CTC total, cálculo de saturação por bases, cálculo de saturação por alumínio. Então, o que você vai fazer? Repita esses cálculos, igual nós fizemos lá na nossa primeira lista. Inclusive, pessoal, lá naquela primeira lista, teve colega que me escreveu falando o seguinte: nossa, professor, o que eu calculei aqui está diferente da saturação por base da minha análise de solo. Aí eu falei, com certeza, né, o erro está na sua análise de solo. Muito provavelmente, né, o erro está na sua análise de solo. Em algum momento, né, tabulando dado ou usando uma planilha pronta já do Excel, alguém cometeu um erro, tá? E esse erro vem na sua análise de solo. Por isso que é importante conferir isso. Faz os cálculos de novo, tá? Faz os cálculos de novo. E 90% das vezes, ou mais, esses cálculos vão bater. Mas esse é o primeiro passo para você conferir. Por quê, pessoal? Se não bateu esse tipo de cálculo, que é simples, isso aí já liga um alerta para você, né? Essa análise de solo, esse laboratório está com algum problema. Aí você vai com mais atenção ainda para as próximas etapas. Tá? Aí, pessoal, vamos supor, né? Isso, várias análises de solo, isso aí vem para vocês, valores de pH em água e de pH em cloreto de cálcio, tá? Várias análises de solo vêm esses dois valores de pH. Então, o que vocês vão fazer? Comparem esses dois valores de pH. Por quê, pessoal? O pH em cloreto de cálcio, ele geralmente é menor, tá? O pH em cloreto de cálcio, ele vai ser menor, né? Algo entre 0,5, 0,6, em relação ao pH em água. O pH em água, pessoal, ele meio que ele superestima um pouco o pH do solo, porque no caso aí do cloreto de cálcio, né, é uma solução salina pouco concentrada e que reproduz de forma bem semelhante à solução do solo, tá? O pH, ou essa solução de cloreto de cálcio, ela se parece um pouco mais, né, com o que a gente encontra realmente no solo, com a solução do solo,
que não é água pura que você tem lá no solo. Entenderam? Então, esse valor aí do pH em cloreto de cálcio vai ser um pouquinho menor, porque ele reproduz com mais fidelidade o real pH do solo, tá bom? Por se parecer um pouco mais com a solução do solo. Além disso, pessoal, essa questão aí isso aí já é uma fisicoquímica, um pouquinho mais, mas o cloreto de cálcio, né, como o solo, ele, durante ali o processo de armazenamento, de transporte, aquela amostra de solo, né, principalmente a matéria orgânica, liberou alguns cátions ali no meio, tá? Outra coisa que pode te dar uma ideia errada de como o seu solo lá na fazenda está. E quando você realiza essa análise de pH com cloreto de cálcio, parte desses cátions liberados vão ser neutralizados e você vai ter um valor de pH mais fiel, mais realista, tá bom? São algumas razões para essa diferença entre o pH em água entre o pH em cloreto de cálcio. Mas vocês têm que ficar atentos ao seguinte, tá? pH em água precisa ser menor. pH em água precisa ser maior. pH em água precisa ser maior, tá? Se você pegou a sua análise de solo e o pH em água está menor que o pH em cloreto de cálcio, já é um indício de erro, de incoerência, tá bom? Então, novamente, pH em água deve ser maior que o pH em cloreto de cálcio. Algumas análises só vêm pH em água, aí não dá para você fazer essa conferência aí naturalmente. Outro passo muito importante, pessoal, deem uma olhada aí, checar, né, as relações que existem entre pH e saturação por bases, e pH e saturação por alumínio. Nós já sabemos, pessoal, aquele gráficozinho de pH, né, e disponibilidade dos elementos que a gente viu em várias aulas, nós já sabemos que em determinados valores de pH, todo o alumínio presente, ele se precipita na forma de hidróxido. Então, pessoal, se nós sabemos se a determinado pH o alumínio se precipita na forma de hidróxido, não faz sentido, né, num solo, por exemplo, com pH 5,8 ou um solo com pH igual a 6, eu ter presença de alumínio. Então, você vai pegar a sua análise de solo, aí você, olhou o pH 5,8, aí você vai lá no alumínio, 1,1 centimol de carga. Alguma coisa está errado aí, tá? Alguma coisa está errada aí. Por quê? Se o pH em água é maior que 5,6, né, algo em torno disso aí, não tem que ter alumínio no solo, tá? Então, dê uma olhada no seu valor de pH. Se ele for maior que 5,6, não tem que ter alumínio no solo. Ou se tiver muito pouco, ou não detectado, né, que aí vem menor que 0,1, por exemplo. Tá bom? Chequem essas relações entre pH e saturação por base, pH e saturação por alumínio. O Van Rage, né, tem essa tabela aqui bem interessante, que relaciona, isso aqui é ótimo para você conferir essa análise só. Relaciona pH em cloreto, pH em água, com saturação por bases e com saturação por alumínio. Vocês já estão, né? Nós já estamos quase no final da nossa caminhada, e vocês já sabem, né, que quanto maior o pH, menor a saturação por alumínio. E quanto maior o pH, maior a saturação por bases, né? Então, se eu aumento o pH, eu diminuo a saturação por alumínio e aumento a saturação por bases. Então, se baseando em vários dados, em vários experimentos, o Van Rage chegou nessa tabela aqui. Aí você vai dar uma olhada, né? Lá você vai pegar a sua análise de solo
E aí vamos supor que você olhou a sua análise de solo, o pH é igual a 5,4, pH em água, pessoal. Para um solo com pH em água igual a 5,4, pessoal, a gente espera, né? A gente espera encontrar uma saturação por alumínio, né, bem baixa, algo em torno de 7%. E uma saturação por bases, olha lá, ó, já próximo de 50% ali, 44, 48, tá bom? Façam isso, né? Olhem, observem o comportamento, tá? Principalmente em análise de solo, né? Que vem resultados de vários talhões ou de várias profundidades. Dá para você ir colocando os resultados aí e analisando isso, tá bom? Não deixem de fazer. Beleza. Vamos supor que na sua análise vem os valores de matéria orgânica. Para esse caso aqui, né? Para esse caso aqui, esse tipo de conferência, ele só funciona quando você tem, né, resultado de mais de um talhão, de mais de uma profundidade na mesma análise do solo. Por quê? Nós já sabemos também que quanto maior a matéria orgânica, maior a CTC do solo. Então, vamos supor, né, que aí na sua análise de solo tenham, né, resultados para 4 talhões. Aí você vai buscar o talhão que deu o maior resultado de matéria orgânica. Para esse talhão, né, espera-se os maiores valores de CTC. Aí você vai lá no outro, que deu o menor valor de matéria orgânica, o menor teor. Para esse talhão, né, espera-se o menor valor de CTC, uma menor densidade de cargas. Porque nós já sabemos, né, a relação entre a matéria orgânica e as cargas negativas em solos altamente intemperizados. A dependência, né, matéria orgânica CTC, é muito clara, é muito direta. Então, se um solo tem mais matéria orgânica que o outro, a gente espera que ele tenha maior CTC também. Tá? Óbvio que, naturalmente, sempre existem exceções. Aí, se você estiver lá no semiárido, né, trabalhando em áreas com solos menos intemperizados, argila de alta atividade, que não vai ser o caso da maioria, essa relação, ela não vale muito, tá? E, além disso, pessoal, dá outra olhada aí na sua análise de solo. Teor de cálcio, geralmente, é maior que o de magnésio, que é maior que o de potássio, que é maior que o de sódio. Caso a sua análise de solo tenha valores para sódio, muitas vezes nem são detectáveis no solo, ou isso nem é feito no laboratório, tá bom? Mas geralmente, cálcio maior que magnésio, que é maior que potássio, tá? Aí você pegou a sua análise de solo aí, o magnésio está 2 vezes o cálcio. Pessoal, liga já um alerta, tá? É um valor muito incoerente. E valores incoerentes, né? Eles colocam uma luz, né, sobre uma possível incoerência, né, sobre um possível erro ao longo do processo, tá? Não deixem de fazer essa conferência. Além disso, vamos supor, né, que você tem aí na sua mão uma análise de solo com valores de diferentes profundidades. Vamos supor, né, que você queria fazer uma avaliação um pouco mais profunda e mandou para o laboratório amostras de solo de 0 a 20 e 20 a 40. Quando você compara os valores aqui de 0 a 20 centímetros de profundidade com os valores, né, dessa camada abaixo, de 20 a 40 centímetros de profundidade, na camada superficial, pessoal, quase tudo, né, quase todos os valores devem ser maiores, tá? pH vai ser mais alto, teor de matéria orgânica, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, CTC, tudo. Com exceção do alumínio, tá? Que tende a ser maior nas camadas subsuperficiais, em decorrência, né,
dos efeitos da calagem se concentrarem na superfície e do enxofre, tá? Do sulfato. Que o sulfato, conforme nós vimos, ele é móvel, né? Por não competir tão fortemente pelos sítios de adsorção com o fosfato, e ele vai descer, tá? Vai estar mais embaixo também, tá bom? Então, atenção com isso aí. Caso, né, novamente, na sua análise de solo, venham resultados de mais de uma profundidade, tá? A mesma área. Essas regras, pessoal, naturalmente, eu coloquei igual lá. Ah, não, se o pH for maior que 5,6, alumínio igual a zero. Pessoal, é óbvio, né, que existem alguns pequenos desvios em relação a isso. Por exemplo, o pH lá está 5,6 e aí deu 0,1 de alumínio. Não está errado, tá? É completamente possível. A questão é o pH 5,8, aí deu 0,8 de alumínio, 0,9 centimol de carga de alumínio. Aí, isso, né, possivelmente deve-se a um erro. É uma grande incoerência, tá? Uma grande incoerência. E verificada, né, esse tipo de incoerência, você deve sim, tá, procurar o laboratório. E, se for o caso, exigir que essa análise seja refeita, tá? Então, aí, pessoal, um resumo desses 6 passos, tá? Desses 6 passos, tá bom? Fiquem atentos a isso, tá? Fiquem atentos a isso. Tentem sempre conferir. Com o tempo, pessoal, com o tempo, se vocês forem trabalhar diretamente com manejo de adubação, esses valores que eu coloquei aqui hoje vão ficar na cabeça de vocês, tá? Na hora que você pegar a análise de solo, você já vai conferir pH em água, pH em cloreto, tá? Sabendo que pH em água tem que ser maior, cerca de 0,5, 0,6. Aí você já vai lá nas relações entre pH e saturação por alumínio, pH, saturação por bases, tá? Isso aí já vai ficar um pouco, já vai ser algo intuitivo. Você vai pegar a análise de solo e já vai olhar para isso, tá bom? Não deixem de fazê-lo. São 10, 15 minutos e que podem te poupar, né, de uma dor de cabeça, de um prejuízo muito maior, tá? Agora, pessoal, nós vamos outra coisa, né? Atenção aí com a análise de solo de vocês. Nós vamos, né? Que a gente tem a análise de solo aí na mão e a gente não sabe. Esse solo é fértil? Esse solo tá bom? Esse solo tá ruim? Né? Vocês devem estar se perguntando isso. E aí nós vamos ver, né? Como que a gente fala, quais referências, quais parâmetros, quais padrões nós utilizamos para falar, né? Que essa análise de solo que você tem aí na mão, se essa área, né, está com solo fértil, está com solo bacana, se está bom, se está ruim, se eu preciso fazer algo para esse solo, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Sobre essa avaliação da disponibilidade com base na análise de solo, tá? Nós vamos usar, né, diferentes classes de disponibilidade, diferentes intervalos de disponibilidade que vão estar associados, né, pessoal, a diferentes produtividades relativas, tá bom? Pessoal, é o seguinte, lá na década de 60, pessoal, isso há muito tempo atrás, né? Então, ninguém tirou isso do bolso do dia para a noite. Desde a década de 60, pessoal, a Embrapa, junto com a North Carolina, que fazia muito, que ainda faz muita pesquisa de solo aqui no Brasil, com a Universidade Federal de Viçosa, com a Purdue também, esse pessoal, eles têm, né, eles conduziram vários e vários experimentos, pessoal, associando níveis de produtividade a níveis dos nutrientes no solo. Exemplo, pessoal,
como que são esses experimentos, né? De uma forma bem simplista. Você tem lá uma área de soja, tá? Você tem lá uma área de soja. Você fornece todos os nutrientes para a soja ali no nível ótimo. Aí, com o potássio, né? Com o potássio, em um talhão ali, você vai fornecer pouco, né? Você vai ter uma determinada quantidade de potássio, em outro você vai ter um pouco mais, em outro você já coloca uma dose maior, tá? E aí, com base nessas produtividades, nos diferentes níveis de potássio, então percebam, né, que isso é um trabalho de muitos anos, de muita experimentação, o pessoal determinou que se no solo, né, tem determinada quantidade de potássio, eu vou falar que é bom, que é ruim, que é alto, com base na produtividade que essa quantidade de potássio consegue sustentar, né, que a gente chama de produtividade relativa, tá bom? Então, essas classes de disponibilidade que eu vou mostrar para vocês agora, elas foram determinadas, né, com base em vários experimentos, desde a década de 60, e são relativas, né, e são baseadas em produtividade, tá bom? O que a gente espera para ter uma produtividade alta, média ou baixa, tá bom? E o que a gente vai ter é isso aqui, pessoal, tá? O que a gente vai ter é isso aqui. Nós vamos ter tabelas, tá? Nós vamos ter tabelas com intervalos que eu vou chamar de bom, né? Que eu vou chamar de alto, que eu vou chamar de baixo. E aí eu vou pegar o meu valor aí da minha análise de solo e buscar, né, onde o valor da minha análise de solo se encontra aqui nessas tabelas, nessas referências. Exemplo, né? Nós falamos que a gente quer um pH entre 5,5 e 6,3, por diferentes questões associadas à geração de carga, associadas à disponibilidade de nutrientes, à atividade do alumínio, tá bom? Então, quando a gente tem um pH entre 5,5 e 6,3, quer dizer que o meu pH está bom, tá? Aí, no intervalo de 4,5 a 5,4 é baixo, menor que 4,5, muito baixo, tá bom? Tudo isso, pessoal, novamente, né, fruto aí de alguns anos de pesquisa, baseadas principalmente em como as plantas produziam nessas diferentes faixas de pH, tá? Então, isso é algo muito bem embasado. E nós vamos ter, pessoal, nós vamos ter essas classes de interpretação de fertilidade para tudo que tem na análise de solo. E aí, novamente, né, daqui uns tempos, vocês vão memorizar, tá? Caso vocês forem trabalhar diretamente com isso, daqui a pouco vocês vão memorizar o que é bom, né, para cálcio. O que é um valor bom para cálcio? Um valor bom para cálcio, ele deve estar, né, entre 2,41 e 4. Um cálcio bom é entre 2,41 e 4 centimol de carga, tá? Aí você vai pegar a sua análise de solo e vai buscar e vai ver, né, onde o seu cálcio, onde o teor de cálcio do seu solo, ele se enquadra aqui, tá bom? E daqui a pouco, novamente, né, torço aí para que vários sigam nessa área, vocês vão pegar a análise de solo, e aí quando vocês olharem lá e verem, né, que a saturação por alumínio tá, ou sei lá, o magnésio é 0,3 centimol de carga, vocês vão saber que esse valor é baixo, tá bom? Vocês vão memorizando aí com o tempo as referências. Eu não falei da saturação por alumínio, que a saturação por alumínio é exatamente a exceção que a gente tem, né? A gente quer, o que é muito bom aqui com a saturação por alumínio
alta, a gente não quer. Aí vem aqui nas exceções, tá? É feita de forma inversa, tá bom? Então, existem tabelas, existem valores referenciais. E sempre, pessoal, sempre, consultem esses valores, tá? Se você ainda não memorizou, isso vai demorar muito, é muita coisa, né? Se você ainda não memorizou, né? Consulta isso, ainda mais hoje, né? Que todo mundo tem smartphone, salva uma tabelinha dessa no seu celular, talvez você até monta um Excelzinho, né? Você entra lá com valor, e aí, se for bom, fica verde, se for médio, fica amarelo, e se for ruim, fica vermelho, né? Você faz isso para todos os nutrientes aí, quem é bom no Excel. E, sabe, de uma forma muito simples, tá? E aí, pessoal, beleza, essa era uma tabela geral aqui, uma referência que eu encontrei, tá bom? Mas muita atenção agora, por quê? Para fazer a nossa recomendação de adubação NPK da nossa lista, nós vamos usar essa tabela simples aqui, que foi desenvolvida pelo professor Novaes, para a interpretação dos teores de fósforo e potássio em solos brasileiros, tá? Interpretação dos valores de fósforo e potássio em solos brasileiros. Uai, professor, não é recomendação NPK? Cadê o N aí? Pessoal, o N, infelizmente, não vem na análise de solo. Se não vem na análise de solo, né, como é que a gente vai interpretar algo que a gente não sabe o valor, tá? Então, nós vamos usar essa tabela aqui. Beleza. Primeira ressalva em relação ao fósforo, tá? Nós já vimos, pessoal, que existem vários, né, que existem diferentes métodos para determinação do fósforo no solo. E aí nós vimos que o MELIC, que é um método bastante utilizado pelos laboratórios, em decorrência, né, da facilidade na sua execução e também com o seu método mais barato, o MELIC, ele tende a quantificar formas de fósforo que não estão disponíveis para a planta. E que isso, né, vai ser mais acentuado principalmente em solos argilosos, ricos em óxidos de ferro, de alumínio, tá? E que aí o MELIC, ele vai estar extraindo essas formas indisponíveis de fósforo e te dando uma ideia errada de disponibilidade. É por isso, pessoal, dá uma olhada aí na sua análise de solo. O fósforo foi feito com MELIC ou com resina? Se o fósforo foi feito com MELIC, pessoal, se o fósforo foi feito com MELIC, você vai ter que dar uma olhada na textura antes de vir aqui para essa tabela. Por quê? De acordo com a textura, né, de acordo com o teor de argila, você vai determinar em qual dessas colunas aqui você vai trabalhar para interpretar o teor de fósforo no seu solo, tá bom? Já se o fósforo foi feito, né, foi determinado com a resina, não depende da textura. Você pode ver aqui direto, tá? Se foi feito com resina e deu 30, aí tá aqui, né? 30 tá entre 21 e 40, seu fósforo é médio. Se foi feito com MELIC que deu 30, depende. Você tem que ver 30, mas qual que é a textura? Tem quanto de argila? Aí você viu que tem 20% de argila. 20% de argila está entre 15 e 35 aqui. Entre 15 e 35% de argila, ok. Aí seu fósforo deu 30. 30 é mais que 20, então ele está alto, tá? Então ele está alto. Atenção com essa tabelinha aqui, nós vamos resgatar ela na nossa videoaula de recomendação de adubação NPK, mas fiquem atentos a isso. Fósforo foi determinado como? MELIC ou resina, tá? De acordo com a determinação, nós vamos ver como interpretar. Para o potássio, não. Potássio, o método é bem ajustado. A dinâmica do potássio no solo é super simples, né? Bem mais simples
não sofre essas reações complexas de fixação, e aí não vai depender da textura, tá bom? Então, já pega a sua análise de solo aí, já vê como que o fósforo foi determinado, se foi determinado com MELIC, já dá uma olhada na textura, para já tentar interpretar esses valores, né? Falar se está baixo, está médio, está alto, utilizando essa tabela aqui, que vai ser uma das nossas principais referências. Aqui, pessoal, as classes de interpretação de disponibilidade para micro, tá? Para micro. Tem gente aí, pessoal, que está gastando um dinheiro danado com adubação foliar para micronutriente e nem se preocupa como que está o status desses elementos no solo, tá? Como que está isso, pessoal? Se o zinco aí no seu solo está alto, dê uma olhada aí, se ele tiver maior que 2,2, para que você vai gastar dinheiro com adubação foliar com zinco, tá? Muito provavelmente a sua planta vai conseguir absorver todo o zinco que ela precisa do solo, tá? Então, muita atenção. Dá uma olhada na análise do solo aí e sai interpretando tudo. Tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo, beleza? Vocês têm que extrair aí o máximo de informação possível dessa análise de solo. E agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte bem interessante. Beleza, a gente avaliou a fertilidade com base na análise do solo, tá? Fizemos a avaliação da fertilidade com base na análise do solo. Aí tem uma outra parte agora, né, para a gente fechar. Ela é bem interessante, bem controversa, muito sujeita a erro, que é a avaliação da fertilidade com base na planta, com base na planta, com base em sintomas de deficiência nutricional, tá? Tem gente que adora essa parte, né? Pega uma planta lá e fica, se a planta apresenta alguma sintomatologia, a pessoa fica ali tempos em tempos, né? Tempos e tempos especulando se é potássio, se é falta de água, se é fitotoxidez de algum defensivo, se é doença, se é fúngica, se é bacteriana. Então, é algo muito complexo, bem interessante, né? E que pode ajudar muito no campo. Mas atenção, pessoal, atenção, muito cuidado, né, com essa avaliação da fertilidade com base nos sintomas de deficiência nutricional. Primeiro e muita atenção aqui. A gente fala de diagnose visual de deficiência, mas vocês devem trabalhar, pessoal, e isso é imprescindível, para que a sua lavoura nunca apresente nenhum sintoma de deficiência nutricional. Por quê? Os sintomas de deficiência nutricional, pessoal, são a última etapa dos vários distúrbios metabólicos desencadeados pela deficiência. Então, o sintoma de deficiência nutricional é a última coisa a aparecer, tá? A sua planta, ela já foi submetida, ela já está sujeita a uma série de distúrbios metabólicos e que, com certeza, já comprometeram a produtividade dessa planta, e o sintoma vai ser o último a aparecer, tá? Então, se aparecer o sintoma de deficiência nutricional, e se você está trabalhando com uma cultura de ciclo curto, a sua produção já foi irreversivelmente comprometida, tá? Você já comprometeu a sua produção de forma irreversível. Você vai ver o que dá para fazer para diminuir esse prejuízo. Mas se apareceu sintoma, é porque já está lá. Novamente, sintoma é a última etapa dos distúrbios metabólicos associados à deficiência. Então, se apareceu sintoma, pessoal, a coisa já desandou, tá? A coisa já desandou.
você vai ver, né, você vai buscar meios para reduzir essa diminuição na produtividade, porque a produtividade vai diminuir, tá? E aí, você tem que ficar atento também às interações entre nutrientes. Ótimo exemplo disso é o nosso amigo nitrogênio. Para a planta estar bem nutrida em nitrogênio, ela depende de molibdênio, ela depende de níquel, tá? Muita atenção com esses nutrientes que apresentam várias interações, tá? A gente pode ter também questão de deficiência induzida, principalmente por estresse hídrico, tá? Se não tem água, a planta não absorve o nutriente que está no solo. Então, não vai adiantar, tá? Você fazer outra cobertura, você sabe, você tem que pensar melhor isso. Você entrar na sua área de novo, algo que é muito caro. Nós temos a questão da fome oculta, tá? Que a planta, antes dela apresentar muitas vezes um sintoma de deficiência nutricional, ela diminui a sua taxa ali de crescimento. Por quê? É aquela história, né? Se eu tenho fósforo disponível para que a planta é inteligente, né? Se tem fósforo disponível para crescer só 30 centímetros, eu vou crescer de forma lenta aqui para não chegar lá nos 40 e ter deficiência e faltar fósforo. Então, ela desacelera o desenvolvimento, gerando o que a gente chama de fome oculta, tá? A planta está lá verdona, está bonita, mas está pequena, tá? Está pouco desenvolvida. E aí, muita atenção ao nosso último aqui, que são outros causadores de injúria. É nessa parte aqui que o pessoal costuma, né? Essa parte de diagnose é ótima, que tem gente que é muito segura, e eu admiro isso, né? A pessoa olha, a pessoa nem entra, nem sai da caminhonete. E aí ela vê algo lá e fala, é isso, sem nem sair da caminhonete, né? Com uma segurança invejável, assim, né? Ah, não, isso é potássio. O cara nem saiu da caminhonete, isso é potássio. E aí já vai lá, né, fazer uma cobertura, um cloreto de potássio, aquela coisa toda. Cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado com isso. Primeiro, né, que mesmo caso for uma deficiência nutricional, o diagnóstico não é tão simples assim. E segundo, existem outros agentes causadores de injúria. O que o cara que nem saiu da caminhonete está falando que é potássio, pode ser falta d'água, pode ser fito, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser nematóide, tá? Cuidado com isso. E nós vamos falar agora aqui, ó, dos outros agentes causadores de sintomas similares às deficiências nutricionais. Você tem, ó, o estresse hídrico, né? Pela falta ou excesso de água, variações bruscas da temperatura, compactação do solo, pragas e doenças, fitotoxidez, né, por causa de algum herbicida que está com residual no solo, ou por causa de deriva que jogou alguma molécula ali na sua lavoura. Nós temos também a senescência natural de folhas, tá? O cara chega lá e vê, nossa, tá muito amarela essa lavoura. Existe um processo de senescência natural de folhas em várias culturas, tá? Vai ver se é algo natural ali do cultivo que você trabalha. Então, muita atenção com esses outros agentes causadores. Professor, como que eu vou saber, então, né? Como que eu vou saber se é falta de zinco, falta de fósforo, ou se é um problema de compactação que eu tenho na minha área? Como que eu vou saber, né, se é deficiência, se há deficiência em algum micronutriente que está encarquilhando a minha folha, ou se é uma doença bacteriana? Como que eu vou saber isso? Existem, né, pessoal, algumas dicas, né, ou algumas regrinhas que ajudam a gente a evitar essa confusão, tá? Ajudam a gente a evitar essa confusão. Muita atenção aí que a gente está terminando.
Pessoal, primeiro, né? A deficiência nutricional, tá? As deficiências nutricionais, elas apresentam distribuição generalizada na área, tá? Vocês já devem ter ouvido um termo que chama reboleira, né? Reboleira é quando você tem manchas de algum problema na sua área, né? Aquilo só ocorre num círculo assim, ou numa área ali, num ponto determinado. Isso é uma reboleira, muito comum de doença, por exemplo, tá? Ao contrário, né, do que a gente observa nesses sintomas que se apresentam em reboleiras, a deficiência nutricional não, ela ocorre de forma generalizada na sua área. Então, você vai chegar lá, né? Isso está acontecendo só numa determinada mancha ali no meu talhão, ou é no talhão inteiro? Se for no talhão inteiro, existe uma probabilidade maior, então, de ser deficiência nutricional. Não, professor, vou andar no talhão inteiro? Talvez, né? Eu não sei onde você vai trabalhar. Mas você pode usar, por exemplo, um drone, né? Tira uma fotografia aérea lá da sua área e tal, e ver. Está na área inteira, né? Ou tem essa distribuição em manchas, em reboleiras. Lá na planta, beleza. Aí você observa primeiro a área inteira. Aí você vai numa planta que está com esse problema. Se for uma deficiência nutricional, pessoal, se for uma deficiência nutricional, geralmente a planta ela apresenta certa simetria, né? Quando você vai analisar ali uma planta, ela apresenta simetria na distribuição desses sintomas, tá? Dentro e entre folhas do mesmo par. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, vai ficar mais claro, tá? Geralmente você tem essa simetria. Eu tenho uma folha aqui do outro lado que está amarela, a outra aqui também vai estar amarela, tá bom? E nós vamos ver mais, na hora que eu mostrar a ilustração, vai ficar mais claro. E além disso, né, eu tenho um gradiente. Lembra daquela questão lá, folha velha, folha nova, nutriente mais móvel, nutriente menos móvel? Se for uma deficiência nutricional, principalmente nos estágios iniciais, eu vou ter esse gradiente, tá? Ou vai estar se concentrando nas folhas velhas, ou vai estar se concentrando nas folhas velhas, ou vai estar se concentrando nas folhas mais novas, tá bom? Se tiver no estágio avançado, aí a vaca já foi para o brejo, vai estar na planta inteira, tá bom? Mas geralmente eu tenho esse gradiente. Eu tenho esses sintomas mais concentrados ou nas folhas velhas ou nas novas, tá? Ou nas novas. Observe aqui, ó, deficiência nutricional. Primeira coisa, distribuição generalizada na área. Então, observe aqui, pessoal. Tudo amarelo, né? Tudo com sintoma de senescência, tudo com necrose, né? O sintoma, independente de qual ele seja, vai ter que ter essa distribuição generalizada na área, tá bom? Então, a primeira coisa. Ó, aí nós temos isso aqui, distribuição generalizada, área inteira. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma mancha, ó. Isso aqui é uma mancha. É isso que a gente chama de reboleira. Olha aqui, pessoal. Só aqui está amarelo. Dá uma olhada aí com atenção, para vocês não errar mais. Pessoal, isso aqui não é deficiência nutricional, tá? Não vai ser deficiência nutricional. Isso aqui é típico, né, de algum outro problema. Provavelmente uma patologia, provavelmente uma doença, tá bom? Então, distribuição generalizada versus essa distribuição pontual, essa distribuição em manchas, em reboleiras, tá bom?
a segunda coisa lá, pessoal, ó, deficiência nutricional vai apresentar sintomas simétricos na planta. Então, observem aqui, pessoal, isso que é simetria, ó. Os pares de folha vão apresentar o sintoma. E, além disso, a gente vê aquele gradiente que a gente falou. O sintoma, ele está mais intenso aqui nas folhas mais velhas, se comparado às folhas mais novas. E quando você tem uma doença, pessoal, ou outro problema, um afito, por exemplo, a distribuição, ela é assimétrica, tá? Ela é aleatória, é randômica na planta. Aí eu tenho um sintoma aqui, tem outro lá, tá? Não tem simetria, não tem gradiente. Então, observem aqui a diferença, pessoal. Você pegou um ramo, tá numa folha aqui, tá na outra, tudo igualzinho, e você vê, né, quando você compara um par com o outro, você vê essa diferença de um par para o outro, aumentando ou diminuindo, deficiência nutricional. Algo aleatório, muito provavelmente doença, fito, ou outro problema. Aqui, pessoal, ó, o que é essa simetria? O que é essa simetria? Observe aqui, pessoal, os pares aqui de folha, né, com o mesmo sintoma, tá? Com o mesmo sintoma. Isso é o que a gente chama de simetria aí, né, nesses sintomas. E observem aqui, pessoal, a planta inteira de eucalipto, tá amarela, né? Você tem amarelecimento aqui dos dois lados e tal, tudo do mesmo jeito, principalmente nas folhas mais jovens. Aqui, só um lado do eucalipto tá amarelo. Só um lado do eucalipto tá amarelo. Isso aqui pode ser incidência solar em excesso. Isso aqui provavelmente pode ser que algum herbicida que foi aplicado, né, atingiu essas folhas aqui, tá bom? Então, não é deficiência nutricional, tá? Não é deficiência nutricional. E, além disso, aquele gradiente, pessoal, atenção aí, aquele gradiente, folhas velhas, folhas novas, de acordo com a mobilidade. A deficiência nutricional tende, né, principalmente nos seus estágios iniciais, a apresentar esse gradiente, tá bom? Elementos mais móveis, deficiência na folha mais velha. Elementos menos móveis, deficiência nas folhas mais jovens, tá? Atenção nisso, pessoal. Não confundam deficiência nutricional, que vai ter distribuição na área inteira, que vai ter simetria, né, nos pares de folha e que vai ter esse gradiente, né, nos seus sintomas. Não confunda com doença e com outras questões que você vai observar em manchas, né, em reboleiras na área, sem essa simetria e sem esse gradiente entre os sintomas. Tá? Aí, mais uma vez, aí, o gradiente aí para a gente observar, tá bom? Nesses sintomas aí, saindo das folhas mais velhas para as mais novas. Muita atenção com isso. Pessoal, antes da gente, nós vamos mostrar aí, né, alguns sintomas de deficiência nutricional clássicos, tá? Antes de passar para o próximo slide, atenção. Não caia, né, mesmo quando você for um agrônomo, né, quando você for um engenheiro agrônomo experiente, não caia, né, nessa tentação aí de não sair da caminhonete, tá? Sabe, vocês vão ver, a pessoa vai te entregar uma folha, vai tirar do bolso uma folha e vai te entregar. Com essa folha que o cara tirou do bolso, pessoal, com base no que a gente acabou de falar, com essa única folha que ele tirou do bolso, você tem condição de determinar alguma coisa? Você pode ser o cara, sabe? Você vai ser o melhor aluno da agronomia, você vai ter 10 anos de experiência. Não tem como, pessoal. Não tem como. Ah, mas eu sou fera em doença.
Eu sou um fitopatologista. Se um cara tirar uma folha do bolso e te entregar, a não ser que sejam sintomas extremamente específicos, não tem como você determinar o que é com base numa folha só. Você precisa ir na área, você precisa observar as plantas, tá? Você precisa de um panorama da área total, de todo o talhão, tá bom? Não caia nessa, né? Porque aí quando o cara faz o diagnóstico com base em uma folha ali na hora, né? Todo mundo vai falar, nossa, esse cara é fera mesmo, ele é bom demais. Mas nada como errar com segurança, né? Tem gente que erra com muita segurança. E cuidado com isso, tá? Cuidado aí com o ego e com querer ser um super agrônomo. Você vai errar muito, tá? Então, se o cara lá, né? Vamos supor que você está lá no Flor de Lis, e isso vai acontecer. Você está lá no Flor de Lis, né? Sexta-feira, 6 da tarde, tomando uma. O cara vai parar lá, tirar uma folha do bolso e te perguntar: o que é isso aqui, doutor? Se for alguém que você respeita e precisa, né? Você vai falar assim: fulano, amanhã vamos lá na sua fazenda, então, vamos lá na sua propriedade, vamos lá dar uma olhada nisso, tá? Eu prefiro ir lá amanhã, vamos lá amanhã, bom que a gente toma um café, assa uma costela, sei lá. E ele te paga também, né? Porque vocês não estão estudando para ser filantropo. Se for um cara que você não respeita e que você não precisa, você manda ele dormir, né? Você tá ali descansando e o cara te importunando. Você fala, não, fulano, depois a gente vê isso aí. Mas vá até a propriedade, tá bom? Não faz diagnóstico com essa folha que o cara tirou do bolso e te entregou. Pessoal, para a gente fechar, né? Nós já sabemos as funções de vários elementos, de vários nutrientes essenciais, e os sintomas de deficiência nutricional associados a esses elementos vão ter relação com essas funções, obviamente, tá bom? Vão ter relação com essas funções. É por isso que eu coloquei algumas aqui para a gente relembrar. Mas vamos lá para os sintomas, tá? Os sintomas. Primeiro, para o nitrogênio. Olha, professor, eucalipto e orquídea, porque são as melhores fotos que eu encontrei, tá? Desse sintoma clássico do nitrogênio, que é a clorose uniforme de folhas velhas. Como ele é pouco móvel, vai se concentrar nas folhas mais velhas o sintoma de deficiência. E essa clorose uniforme, tá? Então, chegou lá na sua área, clorose uniforme em folha mais velha, área total, tá? Em todo canto tem uma planta desse jeito. Distribuição simétrica, deficiência em nitrogênio, tá bom? Fósforo. Fósforo tem um sintoma muito clássico, pessoal. Fósforo tem um sintoma muito clássico, é que as folhas mais velhas começam a se avermelhar, tá? Uma resposta metabólica da planta à deficiência em fósforo é a produção de algumas antocianinas e a planta começa a ficar vermelha, tá? Isso é muito comum naquele milho que você planta aí no fundo da sua casa. Deficiência em fósforo, a folha começa a ficar avermelhada, roxeada, tá bom? Deficiência em fósforo, então. No caso, né, do nosso potássio, eu vou ter uma necrose, né, nas bordas das folhas mais velhas. Começa com a clorose, tá? Essa clorose clássica aqui em V nas folhas mais velhas, que avança para a necrose, tá bom? Que vai avançar para a necrose. Atenção, pessoal. Conforme vocês vão ver, né, na fitopatologia, necrose é sintoma de 1 milhão de doenças diferentes. Então, para saber se é potássio, se é deficiência em potássio, se é doença, atenção no que a gente acabou de falar lá. Na distribuição desses sintomas, na simetria, no gradiente dentro da planta.
tá bom? E o cálcio, né? O cálcio, pessoal, você tem aí, o cálcio ele é pouco móvel na planta. Então, quem vai sofrer primeiro, né, são as folhas jovens, tá? E aí você tem um colapso de tecidos mais jovens, de broto, tá bom? Um sintoma bem clássico aí de deficiência em cálcio. Mas aí que você vai poder confundir isso, vocês vão ver também na fitopatologia, com uma virose, por exemplo, tá? Com algumas doenças bacterianas. Então, cuidado. O magnésio. O magnésio tem um sintoma clássico, pessoal, muito didático, que é a clorose internerval. Observe aqui, pessoal. Atenção que está acabando. Clorose internerval de folhas mais velhas, tá? Clorose internerval de folhas mais velhas. Pessoal, esquece lá daquela relação cálcio e magnésio. Esquece lá daquela relação. Aqui isso é comum, tá, pessoal? Atenção, deficiência de magnésio comum aqui. O pessoal esquece de obedecer aquela relação na cálcio e magnésio, fica só utilizando todo ano calcário calcítico, 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 calcítico. E aí não fornece magnésio para o solo. E aí a sua planta começa a apresentar esse sintoma de clorose internerval, tá? Muita atenção com o nosso magnésio. Isso é outra coisa que vocês vão memorizar com o tempo, tá, pessoal? Vocês vão memorizar com o tempo. Ou não, né? Eu torço para que nas áreas que vocês trabalham, isso nunca seja observado, tá? Porque se você está memorizando, é sinal que todo ano você está fazendo merda, né? Então não vamos memorizar isso não. Se precisar, busque literatura, assista a aula de novo, tá? Porque se você está tendo a oportunidade de memorizar no campo, é porque todo ano você está tendo problema de deficiência nutricional, e a gente não quer isso, né? O nosso amigo enxofre, pessoal, que vai dar problema para a gente também. É uma clorose uniforme, parecida com nitrogênio, porém nas folhas mais novas, tá? Ele é menos móvel na planta. Então, o sintoma lá na folha nova, né? A folha bem amarelinha, uma clorose uniforme, tá bom? E o boro, né, pessoal? O boro está muito relacionado à divisão celular também, então ele vai ter um problema nessas folhas mais jovens, né, nos ponteiros, folhas aí grossas, deformadas, tá bom? O zinco, pessoal, o zinco. O zinco tem um sintoma clássico, né? O zinco, uma das funções do zinco é o alongamento celular. Função do zinco, alongamento celular. Se você não tem alongamento, né? Os entre nós, os ramos, ficam curtos, tá? Ficam curtos. E você observa também a formação de rosetas aí nos ponteiros, tá? Isso na cana é interessantíssimo, a gente até já falou, acredito, né? Se você tem deficiência em zinco, você vê os entre nós da cana bem curtos. Você pode tentar observar isso, né? Em outras gramíneas também. Isso é um sintoma bem clássico, tá? E em algumas situações, em anos que chovem menos, né? Se a sua planta ficou ali muito tempo, se a sua cana está ali muito tempo, em períodos que chovem menos, por causa da deficiência em zinco induzida pela falta de água, você vai observar os entrenós mais curtos, tá bom? Aí o ferro, ó. Ferro, sintoma parecido com o do magnésio, clorose internerval, porém nas folhas mais novas. Magnésio velha, ferro nova, tá? Ferro nova, por ser um nutriente menos móvel, tá bom? A clorose internerval aí em folhas mais novas. Tá? Aí o manganês, aí já dá para confundir um pouco, né, com o magnésio, mas dificilmente, pessoal, conforme nós vimos, né, o que a gente tem em relação ao manganês é toxidez, é excesso. Dificilmente a gente vai ter
deficiência. A não ser que você faça uma supercalagem, por exemplo, né? Aí você tem esse problema aí da clorose internerval em folhas mais velhas, tá? Em relação ao cobre, muita atenção com o cobre, você vai ter problemas na lignificação, você vai ter problemas de parede. Então, você pode ter uma planta que tomba muito, tá? Você pode ter uma folha mais susceptível a ataque de patógenos, tá bom? Muita atenção com cobre aí também. Aqui para a gente comparar, pessoal, ó, para a gente comparar na folha, né? Algumas folhas aqui, sintoma de doença, sintoma de uma injúria causada por bactéria ou por fitotoxidez, tá? Aqui uma planta saudável, aqui deficiência em fósforo, em potássio, em nitrogênio, em magnésio e um sintoma de seca, tá? Muita atenção com isso, tá bom, pessoal? É bom vocês verem isso agora, né? Porque eu acredito que em breve, ou já devem estar começando, a estudar fitopatologia, que é uma das principais áreas que vocês vão atuar, extremamente complicada também. Mas quando você chega na área, anda, né? Anda bastante, vê se está distribuído na área inteira. Se tiver um drone, usa o drone, tá bom? Para de cara já descartar a deficiência nutricional. Porque se não for na área toda, não vai ser deficiência nutricional. Tá bom? Muita atenção com isso. Agora, pessoal, uma dica de algo, né, que vocês vão ter que rever, vão ter que voltar aqui para assistir, que é sobre o final da nossa lista de exercícios. Pessoal, no final da nossa lista de exercícios, eu coloquei, caso falte algum elemento, né, na sua recomendação ali, da sua adubação de plantio, é para você complementar com ureia ou com cloreto de potássio. Você vai fazer a sua recomendação de dose com base no fósforo. Não estou entendendo nada que você está falando. Depois que vocês assistirem a videoaula de recomendação de adubação, vocês vão entender. Vocês vão fazer a recomendação do adubo, né, da dose do adubo NPK com base no fósforo, e aí pode faltar nitrogênio ou potássio, tá? Caso falte nitrogênio ou potássio, vocês vão fazer a recomendação de ureia ou cloreto de potássio na cobertura, tá? Para complementar o que está faltando. Qual que vai ser isso bem rapidamente? Vamos supor, né, que você pegou a sua análise de solo, você fez a interpretação lá dos valores, né, viu que estava baixo, alto, médio, e viu que para a sua cultura, você vai recomendar 10 quilos de nitrogênio, 60 quilos de potássio, perdão, de fósforo, estou com fome já, né? E 30 quilos de potássio por hectare, tá? A recomendação que você fez foi essa. Assistam isso aqui de novo, depois que vocês estiverem fazendo a lista. Então, essa recomendação foi essa. 10 GN, 60 de fósforo, 30 de potássio. E aí você vai fazer uma série lá, né, de tentativas que vocês vão ver e vão chegar nesse adubo aqui, ó. Vocês vão usar o adubo 5, 30, 10 para fornecer essa recomendação aqui lá na sua área. E aí você vai chegar, né, que para esse adubo 50, 30, 10, para fornecer isso aqui, né, você vai fazer esse cálculo com base no fósforo. Então, para fornecer 60 quilos de fósforo usando esse adubo 50, 30, 10, você vai ter que aplicar 200 quilos na sua área, tá? 200 quilos. É bem simples, né, pessoal? Em 100 quilos de 5, 30, 10, tem 30 quilos de fósforo. Eu preciso aplicar 60, então vou jogar aqui 200 quilos de adubo. Assistam isso novamente quando vocês estiverem fazendo a lista. Aí você, beleza, chegou na sua recomendação, chegou no seu adubo, chegou na dose. E aí você vai ver, aplicando 200 quilos, aí você vai conferir depois se o nitrogênio e se o potássio está ok.
Aplicando 200 quilos de 5,30,10, você vai fornecer 10 quilos de N, ok, bateu. 60 de fósforo, bateu. É isso que a gente vai usar o fósforo para fazer esse cálculo. Porém, você vai aplicar, né, você vai fornecer só 20 quilos de potássio. A sua recomendação são 30, pessoal. 30 quilos de potássio no plantio. Você, com esse adubo aqui, 5,30,10, só está fornecendo 20. O que você vai fazer? Faz uma cobertura, né? Ou na cobertura que já está prevista, coloque mais potássio, né? A fonte de potássio que a gente tem é o KCl. Então, aqui faltam 10 quilos de potássio. Você vai completar com KCl, lá na adubação de cobertura. Tá? Pode fazer isso na adubação de cobertura. Aí você vai fazer uma regrinha de 3, né? Quantos quilos de KCl eu vou precisar adicionar nessa minha cobertura para eu ter esses 10 quilos de potássio? Aí vocês vão ver, né? Que o KCl tem 60% de potássio. Você faz uma regrinha de 3 simples. Beleza? Pessoal, era isso então, né? Na nossa aula. Não deixem de rever isso aqui na hora que vocês forem fazer os exercícios, que vai ficar mais claro. Assistam a videoaula de recomendação de adubação, muita atenção na lista, tá bom? E era isso, pessoal.